Preparei aqui a aulinha para vocês de como começar a trabalhar com um cliente novo. Como é que você, que faz o gerenciamento de anúncios, você começa a trabalhar com um cliente novo e quais são os primeiros passos que vocês devem dar quando vocês começam a trabalhar com esse cliente novo? Quando vocês começam a trabalhar com um cliente novo para fazer o gerenciamento de anúncios, vocês se sentem perdidos começando a trabalhar com esse cliente novo? Vocês sentem que falta talvez um processo, falta um jeito de vocês conseguirem se organizar mais rápido, que vocês consigam entregar resultado mais rápido para aquele cliente? Então, vocês sentem, né, que é um pouco confuso. Eu posso confessar para vocês, quando eu comecei a trabalhar com gestão de tráfego, era bastante confuso e eu demorei um pouquinho para eu conseguir me organizar e criar aquilo que eu chamo de um processo que me permite que, conforme eu vou trabalhando com o cliente novo, eu já sei quais passos eu devo seguir. Porque qual é o grande problema que a maioria dos gestores de tráfego tem? É que eles começam com um cliente novo, eles não sabem quais passos seguir. Então, nessa aula, eu vou compartilhar com vocês quais os passos que vocês devem seguir com um cliente novo, que vocês estão começando a trabalhar. Então, vamos para o primeiro passo, pessoal. Entender a empresa do cliente. Como é que você consegue, inicialmente, entender mais rapidamente a empresa do seu cliente? Quem é o cliente do seu cliente? Então é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Você já fechou com esse cliente, ou seja, você já sabe que você vai trabalhar com ele e você vai se reunir com ele, vai ser a primeira reunião de trabalho. E você vai começar a tentar entender quem é o cliente do seu cliente. Porque é o seguinte, pessoal, o que acontece? Esse aqui é você, esse aqui é o seu cliente. Você tem que fazer anúncios para vender para uma terceira pessoa. Então é o seguinte, pessoal. Vocês têm que entender de tudo sobre essa pessoa aqui. Então, se você está trabalhando com um cliente que é um restaurante, você tem que entender tudo sobre esse cliente do restaurante. Se você está atendendo um cara que trabalha numa oficina, você tem que entender tudo sobre o cliente dessa oficina. Você pode ser a melhor pessoa de anúncios. Você pode entender tudo sobre segmentação, pixel, retargeting. Mas se você não entende para quem você está vendendo, os seus anúncios não vão funcionar. Então, por isso, no início do relacionamento com o seu cliente, é muito importante você ter conversas constantes com eles. Você falar com eles, ligar para o telefone e dizer o seguinte, olha, cara, eu estava aqui pensando no seu cliente ideal, o que você acha disso, daquilo? E você trocar ideias. Muitos gestores de tráfego não têm resultado com os clientes porque eles não têm essa abertura para falar com o cliente. Eles não ligam para ele fazendo perguntas sobre o avatar ou a persona. Então, vamos só entender aqui uma coisa. Avatar ou persona. O avatar ou persona é o cliente ideal do seu cliente. Então, você tem que entender claramente quem é o cliente ideal do seu cliente. E quais perguntas você vai fazer para o seu cliente para você entender quem é o cliente dele. Você vai pedir para ele descrever detalhadamente o cliente ideal. Você vai estar na primeira reunião com ele e você vai dizer o seguinte, cara, me descreve detalhadamente o seu cliente ideal. Quem compra de você? E ele vai começar a falar e você vai anotar, entendendo o que é o cliente ideal dele. E você vai pedir informações muito importantes, como a idade, o gênero, as coisas que o cliente valoriza. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês acham que o cliente da Apple é o mesmo cliente da Xiaomi? Não, ele não é o mesmo cliente. O cliente da Apple valoriza determinadas coisas. Um design mais aprumado, um celular que dure mais tempo, ele se identifica mais com os valores da Apple, que são valores diferentes da Xiaomi. Apesar deles venderem o mesmo produto, são clientes que valorizam coisas completamente diferentes. Então você precisa entender do seu cliente se quem compra dele valoriza preço, velocidade, se valoriza o fato do negócio do seu cliente ser um negócio com muitos anos, se ele valoriza a inovação, se ele valoriza a pessoa ser... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês acham que o Luciano, enquanto pessoa, enquanto profissional, é uma pessoa agressiva? Sim ou não? Vocês acham, por exemplo, que o Luciano é uma pessoa extremamente religiosa, por exemplo? Vocês têm essa percepção do Luciano ou não? O que acontece? Se eu fosse contratar um gestor de tráfego, ele teria que entender da minha personalidade, porque isso vai impactar o jeito como ele vai escrever anúncios. Então, além de você entender aquilo que o seu cliente novo vende, você tem que entender aquilo que o cliente dele valoriza. Porque se você não entende aquilo que ele valoriza, como é que você vai criar anúncios
que vão converter. Então você tem que entender isso claramente. Isso você só vai chegar lá com bastante conversa com o seu cliente novo. Então você tem o cliente novo, primeira coisa que você vai fazer na primeira reunião de trabalho, vocês já fecharam, vocês já começaram a trabalhar. Primeira reunião de trabalho não é técnica. A primeira reunião de trabalho é para você entender quem é a persona, o avatar desse cliente. Então você vai fazer várias perguntas para você entender. Você vai perguntar quais os valores que você defende. Você vai perguntar para o seu cliente o seguinte: olha, quais os 3 principais valores que você acredita que o seu negócio defende? Você vai ter alguns clientes que não vão saber responder, mas você vai ter outros que vão saber responder. Esses que não sabem responder são clientes que às vezes estão perdidos e você pode ajudar neles, inclusive, nisso. Agora, quando o seu cliente já sabe os valores que ele defende, fica muito mais fácil de você trabalhar os seus anúncios, inclusive as suas cores. Eu vou falar um pouquinho aqui como é que você trabalha as cores do seu cliente. Você vai ter que pedir uma coisa chamada identidade visual. Eu já vou falar um pouquinho sobre ela. Pergunte ao seu cliente quais valores você defende. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um dos meus primeiros clientes era um cara que falava de vendas. Ele dava treinamentos para vendedores. E ele tinha um concorrente. O concorrente desse meu cliente era um cara mais tranquilo, mais sereno. Já o meu cliente era o cara agressivo. Era o cara da venda, era o cara do vamos ver, era o cara que gostava de andar de moto, era o cara que pegava no carro velho e fazia 600 quilômetros, era um cara mais loucão. Então, todos os anúncios que eu trabalhava para esse cliente mais loucão tinham que ter alguma ligação com a personalidade dele. Senão não fazia o mínimo sentido as campanhas que eu estou fazendo. Então, essa é uma coisa muito importante. Outra, quais as razões que fazem o seu cliente comprar de você? Então você vai estar em reunião com o seu cliente e você vai perguntar para ele o seguinte: olha, quais são as 5 razões que você acha que o seu cliente compra de você? E ele vai te contar. Ele vai dizer porque o serviço dele é mais rápido, ou porque o serviço dele tem mais qualidade, ou porque os funcionários são mais simpáticos. Ele vai te dar algumas razões e você vai anotar tudo isso para você entender quem é o cliente do seu cliente. Quais as razões que fazem o cliente comprar de você? E você vai destacar isso nos seus anúncios, na sua página de vendas, na sua página de captura. E outra coisa que você tem que perguntar para ele é: quais as razões que fazem as pessoas não comprarem de você? Isso também é importante, porque quando alguém compra de alguém, é porque ele se identifica com algumas coisas e não se identifica com outras. Por exemplo, quando você compra um carro Tesla ou carro elétrico, é porque você acredita em alguns valores do Tesla que você não acredita numa BMW, por exemplo, e vice-versa. Então você tem que saber por que as pessoas não compram do seu cliente. Então você vai perguntar para ele: olha, e quais as 5 razões das pessoas não comprarem de você? E você vai anotar. E você depois vai usar isso nos seus anúncios com sabedoria, ok? Outra coisa que você vai perguntar para ele é: quem são os seus 5 principais concorrentes? É fundamental você perguntar já para ele quem são os concorrentes dele. E você vai pedir, inclusive, se for possível, as redes sociais. Porque isso depois, meus amores, você sabe o que a gente vai fazer com essa informação das redes sociais? A gente vai fuçar todas as informações e, além disso, a gente vai numa coisa chamada biblioteca de anúncios do Facebook para a gente ver quais são os anúncios que a concorrência está usando. Outra coisa que você vai perguntar para ele é o seguinte: qual foi o motivo de você ter iniciado o seu negócio? Desta forma, você vai entender um pouquinho da história dele. Algumas pessoas devem estar pensando: Luciano, mas isso não é chato para o cliente não quer ser prático? Não. Os clientes querem resultado. E você vai dizer o seguinte para ele: olha, para eu conseguir fazer os melhores anúncios possíveis para você e dar resultado, eu preciso te fazer algumas perguntinhas aqui. Você tem uns 30 minutos para a gente conversar? E essa conversa, pessoal, não é aquela conversa de: anotei. Essa pergunta agora, anotei. É um bate-papo. Você vai ter um bate-papo com o seu cliente para você entender tudo sobre ele. Isso tudo aqui antes de começar o anúncio, ok? Essas são algumas das perguntas que vocês podem usar. Uma coisa que vocês podem fazer, se vocês quiserem se aprofundar, é fazer uma coisa chamada mapa da empatia em conjunto com o cliente de vocês. Então, o que o mapa da empatia vai fazer? Você vai perguntar para o seu cliente o que o potencial cliente dele pensa e sente, o que é que ele vê, o que é que ele ouve, o que é que ele fala e faz. Eu não vou entrar muito no detalhe do mapa da empatia, que isso daria uma outra aula, mas eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha sobre o mapa da empatia e como é que ele funciona. Outra coisa que eu recomendo: vocês vão fazer isso aqui, vocês não vão enviar para o cliente, vocês vão fazer uma reunião via Zoom, ou, se for possível, presencial, ou Google Meet, o que for. Vocês vão fazer com a câmera ligada. É extremamente importante que o cliente sim tenha tempo para começar a trabalhar em conjunto com você. Caso ele não tenha tempo, isso já é um indício perigoso.
Porque ele acha que você vai fazer milagre só abrindo a conta de anúncios. E você não faz milagre, que aí você não resolve problemas que você aperta um botão e resolve. Você precisa entender a cabeça do seu potencial cliente. Então, se o cara logo no início já diz para você que não tem tempo para uma reunião, para trocar ideia de como vocês podem trabalhar em conjunto, já é um sinal perigoso. Se atente que provavelmente esse cliente não vai ser um bom cliente. Então, assim, nada de mandar formulário. Pessoal, pense o seguinte. Se você, vamos imaginar que você vai começar namorando com alguém e você quer ter uma conversa franca com essa pessoa. E você diz para ela o seguinte, olha, eu vou te mandar um e-mail com algumas perguntas, porque eu acho que a gente vai namorar daqui para frente, né? Então eu preciso te fazer algumas perguntas. E vocês mandam o formulário do Google para a pessoa preencher. Você acha que funcionaria? Provavelmente não. Então, muita atenção a isso. Até porque muitas vezes, você pelas expressões corporais, você entende de uma forma diferente as respostas desse cliente. Esse é um ponto extremamente importante. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Quais as informações que você deve pedir para ele? Ou seja, você começou com o seu cliente tentando entender quem é o público-alvo dele. Só que agora você tem que fazer algumas coisas mais técnicas, ou seja, você vai ter que pedir para ele alguns acessos de algumas coisas. Primeira coisa que você vai fazer, quando começar a trabalhar, essa é a primeira coisa, pessoal. Vocês vão ver, nossa, esse negócio é simples. Mas se você não faz isso aqui, você já vai começar a desorganizar. Quando começar a trabalhar com o cliente novo, você vai no Google Drive ou similar e cria uma pasta para esse cliente. Como é que vocês vão organizar a Google Drive? Primeira coisa, o Google Drive ou Dropbox, o que você vai fazer? Primeira coisa, se você é gestor de tráfego, você tem que ser organizado. E uma das coisas que tem que estar organizado é o seu Google Drive. Então, o que você vai ter? A sua continha do Google Drive vai ter essa organização aqui. A pastinha de vocês do Google Drive, vocês têm a continha de vocês do Google Drive, e vocês têm que ter uma pastinha trabalho. Nessa pastinha trabalho, vocês têm uma pasta para o cliente. Isso é extremamente importante para vocês começarem organizados. Se vocês quiserem, dentro do cliente, vocês colocam o ano dos materiais. E o que acontece? Tudo o que for criado para esse cliente, você vai colocar dentro desta pasta do Google Drive. É assim, textos que você escreveu para o cliente, imagens de anúncios, central de links, que eu já vou mostrar para vocês o que é, fotos que o cliente tirou para você usar nos anúncios. Vai tudo para dentro dessa pasta do Google Drive. Pior coisa que pode acontecer é o cliente pedir alguma coisa para você e você, não estou encontrando. Isso passa um ar tão amador. Mas o Google Drive tem busca. Meu amigo e minha amiga, não é a mesma coisa. Se você quer ser um bom gestor de tráfego, você tem que se manter organizado. Então é o seguinte, cada cliente uma pasta nova. Guardem isso. Agora outra coisa, checklist de informações que você vai pedir para o cliente. Então, o que você vai pedir para o seu cliente? Você vai perguntar para ele qual a página de Facebook dele. Luciano, não é acesso? Ainda não é acesso. A gente já vai nisso aí. Você vai pedir para ele a conta de Instagram, vai perguntar para ele qual o site dele e acesso ao site. Então você vai perguntar, olha cara, como é que eu entro no seu site, se alguma vez for necessário fazer alguma coisa. Você vai pedir para ele login, ferramenta de e-mail marketing. Por que, Luciano, que está pedindo aí a ferramenta de e-mail marketing? Porque pode ser que em algum momento você precise dela. Seja para exportar e-mail, seja para você ligar com alguma landing page quando você construir. Mas é importante, pede já. Aproveita nessa reunião que você vai fazer com o seu cliente e você já pede isso. Login da ferramenta de construção de landing page, se ele tiver. E você vai pedir para ele acesso aos arquivos de identidade visual. Se o cliente já é uma pessoa com algum conhecimento de marketing, provavelmente ele já tem uma identidade visual. O que é uma identidade visual? É as cores definidas daquela empresa, as variações de cores que tem aquela empresa. Que é o seguinte, se eu não sou designer, tá? Então eu posso estar chutando aqui alguma coisa errada. Mas o que você vai pedir para ele é a identidade visual, algum arquivo com imagens da identidade visual dele. Por que isso pode ser útil para mim, Luciano? Porque lá na frente, se você tiver que montar anúncios, lá na frente, se você tiver que montar landing page, alguma coisa diferente, editar algum vídeo, você já tem acesso à identidade visual. Então vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Uma
uma coisa importante, uma dica. Criem uma central de links. Luciano, o que é uma central de links? Eu preparei um exemplo aqui para vocês. O que é uma central de links? É uma central onde você vai ter todos os links, todas as páginas do seu cliente. Então, por exemplo, imagina que o seu cliente tem vários produtos. Luciano, isso serve para todo mundo? Não serve. Isso é principalmente para quem tem cliente que trabalha, por exemplo, com página de captura, página de vendas, etc. Então, eu recomendo que para todos os clientes de vocês é bem simples de fazer uma centralzinha de links. Isso tudo, pessoal, é feito na mesma reunião, tá? É feito na primeira reunião. Eu não recomendo que vocês tenham nos favoritos. Porque quando vocês começarem a ter uma equipe, vocês têm que ter um jeito de compartilhar com os outros membros da equipe. Então é importante que vocês criem um processo e esse processo seja um processo que possa ser compartilhável com os restantes membros da equipe. E agora, o terceiro passo é vocês pedirem acesso à conta de anúncios. Beleza, então vamos pedir o acesso à conta de anúncios do cliente. Como é que vai funcionar esse negócio? Então, como é que isso vai funcionar? Primeira coisa, como é que funciona essa questão de pedir acesso à conta de anúncios do cliente? Na verdade, existem duas formas de você pedir acesso à conta de anúncios do cliente. Qual é o primeiro jeito? No Facebook, vocês tendo o acesso ao perfil, vocês tendo um perfil no Facebook, esse perfil do Facebook, ele pode gerenciar várias contas de anúncios e várias páginas também. Então, o que acontece? Antigamente, quando você queria gerenciar contas de clientes, o único jeito de você conseguir fazer isso era gerenciando através do seu perfil. Então, o seu perfil teria acesso a várias contas de anúncios. Esse seria um dos jeitos. O jeito que o Facebook criou para a gente gerenciar tudo isso aqui de forma mais profissional é através do business. O que acontece? Como é que funciona o business.facebook.com? É um jeito que o Facebook encontrou de você não precisar de ir ao seu perfil para você gerenciar os anúncios dos seus clientes. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o seu próprio business e a partir desse business, você consegue gerenciar outros business. Então, fica muito mais simples visualmente, porque você só precisa, na verdade, de ter um business, de entrar no seu business para conseguir ter acesso a todos eles. E, além disso, em termos de foco, fica muito melhor. Por quê? Porque quando você entra no Facebook, quando você vai lá e entra no Facebook, a sua chance de você ver um post, se desfocar, ela é muito grande. Então, o melhor é você fazer os seus trabalhos a partir do business. Deixa eu mostrar na prática para vocês como é que é um business por dentro. Então, o que acontece? Esse, por exemplo, é o meu business. E dentro dele estão vários outros business de clientes. Então, por exemplo, eu entro aqui, vou dar um exemplo aqui no do Diego. Aqui eu entro no business do Diego. Então, assim, imaginem que o Diego é meu cliente. Eu estou trabalhando dentro do business do Diego. E aqui eu posso clicar na conta de anúncios do Diego e a partir daqui eu estou trabalhando nela. Então, é tudo muito mais simples e tudo muito mais focado. Essa dinâmica, ela funciona realmente de forma diferente. Agora, como é que você vai fazer isso na prática com o seu cliente? Aqui um detalhe importante. O primeiro passo para você conseguir trabalhar com o business é você criar a sua conta no business.facebook.com. Você vai usar o seu próprio e-mail do Facebook. E como é que você, então, vai fazer tudo isso para o seu cliente? Presta muita atenção no que eu vou fazer. Esses passos, porque esses passos, eles são simples, mas se você não prestar atenção, eles vão ser complexos. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai marcar uma reunião com o seu cliente, tá? Uma segunda reunião. Aquela foi para você entender do negócio dele, foi para você entender todos os aspectos. Para ela não ficar muito longa, depois você marca uma segunda reunião para você configurar isso com ele, se você quiser fazer na mesma fase, mas eu recomendo que seja numa segunda para não ficar tudo tão pesado. Você vai avisar para o seu cliente que ele precisa reservar uns 30 minutos. Ele precisa estar no computador e estar focado na reunião. E, além disso, ele precisa ter acesso ao Facebook e Instagram. Isso significa saber o usuário e a senha. Antes dessa reunião, você vai mandar essa informação para ele e você vai dizer isso aqui para o seu cliente. Por quê? Porque se você vai fazer reunião com o seu cliente para criar um business e o cara tá no carro dirigindo,
o cara não sabe a senha do Facebook ou do Instagram, o cara não tem computador, tá só no celular, ferrou, você não vai conseguir fazer nada disso. Então é muito importante que você avise ele antes dessa reunião que ele precisa de ter tudo isso pronto. E o que você vai fazer? Obviamente, você vai estudar um pouquinho do business antes de você ter essa reunião com ele. E aí você vai fazer um Zoom com ele, ou um Google Meet, e você vai criar um business.facebook.com com ele. Você vai dizer para o seu cliente o seguinte: cliente, você vai nesse link aqui e você vai criar uma conta. E ele vai lá criar uma conta em conjunto com você. E pronto, o seu cliente acabou de criar o business. Então foi a primeira coisa que ele acabou de fazer. Com você, com a tela compartilhada. Depois disso, o que o seu cliente vai ver? Ele vai ver isso aqui, ó. Ele vai ver algo nesse estilo aqui. Ele vai ver um painel. E desse painelzão todo, o que você precisa saber do business? Você precisa saber que o business tem. O business, o que ele tem? Ó, é só isso aqui. O business parece um mundo, mas é só isso aqui que você precisa de saber. O tio Lu descomplica isso aqui para você. Você precisa de saber as pessoas, você precisa de saber conta de anúncio, você precisa saber páginas e você precisa saber a conta de Instagram. De todos esses menus que estão aqui, é a única coisa que você precisa saber. Nossa, Luciano, mas tem ali a fonte de dados, tem ali o negócio de pagamento. Ah, tem, mas você não precisa saber tudo isso. Eu estou te dizendo o que você precisa saber, inicialmente. Então, qual que vai ser o primeiro passo que você vai ter que fazer com o seu cliente? Porque assim, não vai ter ninguém nas pessoas, não vai ter ninguém nas páginas, não vai ter ninguém nas contas de anúncios, então você vai ter que adicionar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar em páginas e você vai clicar em adicionar. Você vai dizer para o seu cliente, na verdade, né? Cliente, olha, você vai no seu business, você vai em páginas, você vai em adicionar uma página e você vai colocar o nome da sua página. E o seu cliente vai chegar aqui e vai escrever o nome da página dele. Como ele já é, como o perfil dele do Facebook já é administrador dessa página, ele vai clicar em adicionar página e o business vai já aceitar. Então ele já vai transferir a página dele para dentro do business. Então, a primeira coisa ele já fez. Ele já pegou, tá? A pessoa já tá, porque ele já tá lá dentro, né? E ele já colocou a página dele dentro do business. E o Facebook vai aceitar automaticamente. Conta de anúncio. E o que ele vai fazer? Vai clicar em adicionar e adicionar uma conta de anúncios. Se ele quiser pegar a conta de anúncios que ele já tinha antes, se ele não tinha uma conta de anúncios antes, ele vai clicar em adicionar e criar uma nova conta de anúncios. Luciano, como é que ele adiciona uma conta de anúncios antiga? Cada conta de anúncios tem uma coisa chamada ID. Cada conta de anúncios, esse aqui é a URL da minha conta. Nossa, Luciano, isso parece uma confusão. Pois é, mas não é uma confusão. Eu vou mostrar para vocês onde é que ficou o ID. Isso aqui é o ID da minha conta. Então, o que vocês teriam que fazer se o seu cliente quiser usar a conta que ele já tinha? Vocês vão ter que ir com ele na conta que ele já tinha, pegar o ID dessa conta e colocar ele aqui. E clicar em adicionar conta de anúncios. E ele vai adicionar automaticamente, porque ele já criou o business a partir do perfil dele. Então, a princípio, ele vai já ser adicionado automaticamente. Se ele não quiser, ele vai criar uma conta de anúncios do zero. Luciano, qual é melhor? Tanto faz. Ele usa muito a outra conta, já tem público, já entende um pouquinho de tráfego, traz a outra conta. O cara nunca fez nada, aliás, só fez porcaria na outra conta, cria uma do zero aqui com ele. E se você quiser criar do zero, tem alguns detalhes que você precisa ter em atenção. Você vai dar um nome para a conta, isso tudo enquanto você está em reunião com o cliente, em conjunto com ele, você está guiando ele. Você vai colocar o fuso horário do Brasil ou de Portugal, dependendo de onde você está. Luciano, tem algum problema em colocar o fuso horário dos Estados Unidos? Porque eu gosto de ser internacional. Tem problema. Porque depois, na hora dos relatórios, você diz que quer começar, na hora de criar uma campanha, você diz que você quer começar às 9, você está em Lisboa e ela começa às 9 de Nova York. Então, muito cuidado com essa parte. Muito cuidado com essa parte. E você vai definir a moeda. Não coloque aqui na taca de Bangladesh, porque depois ele vai cobrar na taca de Bangladesh. Você vai colocar a moeda que o seu cliente vai pagar. Não coloque internacional, pessoal do Brasil, porque além de vocês já pagarem os anúncios, vocês ainda vão pagar IOF. Então, beleza, você adicionou uma conta de anúncios na pessoa. Então, essa segunda coisa a gente já fez. Agora você vai adicionar, vai pedir para ele adicionar uma conta de Instagram. Luciano, para que isso da conta de Instagram? Porque o que acontece?
acontece? Quando você for fazer anúncios e for usar essa conta de anúncios, você vai poder puxar o Instagram. Então, você vai clicar aqui em adicionar, conectar a conta. Então, você vai guiar o seu cliente para ele conectar a conta. Por isso que ele precisa saber o usuário e a senha. E vai conectar aqui a conta. E já vai ficar tudo ligadinho. Então, o que a gente fez aqui? Deixa eu só organizar aqui um bloquinho de notas. Então, você vai criar o business.facebook.com, criar ou adicionar a conta de anúncios, você vai criar ou adicionar a página e você vai adicionar a conta de Instagram. Qual é o último passo de todos? O seu cliente vai te adicionar ao business dele. Atenção, pessoal, eu estou partindo aqui do princípio de um cliente que não tinha business ainda, tá bom? Que não tinha business ainda. Então, aqui eu estou partindo do princípio de uma conta que o seu cliente não tinha nenhum business ainda. Porque se ele já tivesse um business... E qual é o último passo? É você chegar aqui em pessoas, você vai clicar em adicionar, você vai dar para ele o e-mail do seu business... E aí você vai pedir para ele te colocar como acesso administrador, se ele tiver confiança. Você vai colocar lá o seu e-mail e vai clicar em avançar. Agora, um detalhe muito importante aqui. Olha, esse detalhe aqui vai salvar uns 50 cabelos brancos da sua vida. O que acontece? A maioria dos e-mails, quando o seu cliente for te convidar para o business dele, você vai clicar aqui em avançar. O que vai acontecer? O business, o cara vai perguntar o seguinte, porque não basta o seu cliente te dar acesso como pessoa, ele tem que te dar acesso às páginas e às contas de anúncio que estão dentro do business. Porque ele só der acesso como pessoa, o que vai acontecer? Você vai ganhar acesso ao business, mas você não vai ganhar acesso à conta de anúncios, nem às páginas. Vocês entenderam essa diferença entre pessoas, contas de anúncio e página? Então é muito importante que você, quando estiver orientando o seu cliente, você mostre para ele que ele tem que selecionar isso aqui, tem que ativar tudo que está aqui, ativa tudo. Você nunca sabe quando é que você vai precisar, entendeu? Convidar, pronto, tá o convite enviado. Eu não sei porque ele não pediu a conta de anúncios, ou se já estava automático, mas beleza. O que acontece? Vocês vão reparar que o meu está pendente. O que acontece? Por quê? O e-mail de convite para entrar no business, ele geralmente vai para o spam e se for Hotmail, nem chega, muitas vezes. Então, se você ficar quebrando a cabeça com o seu cliente, não recebi o seu e-mail de convite, porque você vai receber um e-mail de convite do Facebook para você aceitar participar nesse business. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em reenviar e tem esse link maravilhoso que você, ao vivo com o seu cliente, ele vai copiar e vai te mandar. Então é o seguinte, você não precisa de receber nenhum e-mail. O seu cliente vai te convidar para o business dele, você vai terminar os passos, vai ficar como pendente, provavelmente você não vai receber e-mail nenhum de convite, porque a maioria dos servidores de e-mails não vão receber. Aí o seu cliente, junto com ele, você vai dizer para o seu cliente, olha, clica aqui em reenviar e clica em copiar e me passa esse link no chat. E aí tá tudo certinho. Ou seja, quando você entrar agora no seu business.facebook.com, você já vai ter aqui o business do seu cliente, em que aqui você vai ver todas as contas de anúncios e todas as páginas que ele te passou. Então, adicionar a conta de Instagram e depois adicionar você como pessoa no business dele. Vou colocar aqui um parênteses, atenção ao link, que é para o pessoal não se esquecer. E aqui nós partimos para mais um passo, que é o que configurar na conta de anúncios. Agora você já está tudo contente, né? Você já tem lá a contazinha de anúncios, mas agora o que você tem que configurar certinho lá na conta de anúncios, né? Primeira coisa, você vai criar um pixel. Essa é a primeira coisinha que você vai fazer na sua conta de anúncios com o seu cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar na conta de anúncios do seu cliente, você vai nessas bolinhas que estão aqui, você vai na parte que diz gerenciador de eventos e você vai criar o pixel. Você vai aqui em adicionar eventos, você vai de um novo site, se passo a passo, instalar o código manualmente. Então, você vai clicar aqui, você vai copiar o código, que é esse códigozinho aqui. E o que você vai fazer? Você vai no site do cliente, você pediu acesso para ele aqui em cima e você pediu acesso ao login da ferramenta de landing page. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no site, nessas páginas todas que ele tem, e você vai colocar o pixel. Isso é a primeira coisa de todas. Você vai criar um pixel se ele não tiver, e você vai colocar o pixel em todas essas páginas.
Outra coisa, meus amores, que eu me esqueci aqui em cima. Aqui em cima. Antes de você finalizar essa reunião com ele, você vai na... Esqueça o pixel agora, põe em stand-by. Faltou aqui uma coisa. Quando você criar a conta de anúncios do seu cliente lá no business, você vai na parte aqui de cobrança, tá? Com ele, você vai estar na reunião com ele, na parte de cobrança, de configurações de pagamento, e você vai, em conjunto com ele, adicionar uma forma de pagamento. Aí você pode dizer para ele parar de compartilhar, para ele poder inserir os números do cartão. Ele vai colocar aqui uma forma de pagamento. Mais uma vez, eu reitero para que você fale com o seu cliente e explique as desvantagens de ele usar boleto. Primeira delas, boleto, pessoal no Brasil, tá? Boleto, pessoal de Portugal, entidade de referência. É o seguinte, se vocês puderem, usem sempre cartão de crédito. Porque se vocês pagam adiantado para o Facebook e se tem uma conta de anúncios que é bloqueada, é um saco para reaver dinheiro. Vocês vão ficar lá com o dinheiro do cliente, ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, você vai me dizer, ai, Luciano, mas eu sempre fiz boleto e nunca deu problema. Pois é, só que um dia vai dar. Eu fiz o post, foi o post acho que deu a maior treta lá no meu Instagram. Foi quando eu falei pro pessoal não usar boleto no pagamento. Aí chegou uma lá, eu faço anúncios há 15 anos, nunca tive bloqueio. Pois é, só que não dá, primeiro que não dá para fazer anúncios há 15 anos. E segundo, que ninguém está livre. Por mais que você respeite as regras, ninguém está livre de ter o bloqueio na sua conta. Então é o seguinte, se você tiver bloqueio, é muito mais fácil resolver a questão com o cartão do que com o boleto. Ah, mas eu já tive cobranças a mais no cartão, acredite. É uma dor de cabeça inferior à do boleto. Então já dei o alerta aqui, tá? Beleza. Se o cliente não quiser ter cartão, se ele quiser ser só boleto, beleza, não tem problema nenhum, ok? Só você tem que fazer sua parte, você tem que deixar o aviso. Ok, você inseriu. Aí o que você vai fazer? Outro passo é você chegar na conta do seu cliente, clicar na opção de criar público, público personalizado, e você vai criar, primeira coisa, você vai criar, se o seu cliente tiver site, você vai chegar aqui e você vai selecionar a opção pessoas que visitaram páginas da web específicas. Você vai colocar aqui o link do site do seu cliente e você vai criar um público de visitantes do site, por exemplo, 30 dias. E você vai criar um público de visitantes do site do seu cliente. Luciano, para que serve esse público? É para depois você poder anunciar para quem visitou o site do seu cliente. E você vai clicar em criar público. Tá? E você vai criar o público para o seu cliente. Criar público. Beleza, está criado. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar em criar público personalizado de lista de clientes. Então, é para isso. Agora você pensa, nossa, Luciano, foi para isso que você me pediu o acesso à ferramenta de e-mail marketing do cliente. Pois é. Se o cliente tem ferramenta de e-mail marketing, você vai pegar as leads dele e você vai subir para cá. Então, você vai pegar, você vai clicar em avançar, não precisa entender nada disso, você vai clicar em não e vai avançar, e você vai pegar o arquivo do seu cliente e você vai clicar aqui em carregar e você vai criar o público de leads do seu cliente. Então, ou você pode pegar o CSV ou você pode copiar e colar, tá bom? Eu vou só colocar aqui um e-mail, eu vou dar ele como exemplo, tá bom? Que é para a gente só criar o público aqui. Beleza. Carregar e criar, ele vai criar só um e-mail. Concluir, beleza. Está criado também leads, então você vai criar público de leads. Criado o público de leads para o seu cliente, você vai chegar aqui, público personalizado novamente. Nossa, Luciano, eu tenho que fazer isso tudo com cada cliente novo? Com cada cliente novo, sim, mas só uma vez com cada um dos clientes. Aí o que você vai fazer? Você vai criar um público de todas as pessoas que engajaram com a conta. Você vai pegar aqui e você vai criar um público de pessoas que engajaram com o Instagram do seu cliente nos últimos 30 dias. Engajados, Instagram 30D. Você vai dar um nome para esse público e você vai criar esse público. Eu vou colocar aqui teste para eu saber que esse público é da aula. Você vai fazer o quê também? Você vai criar público personalizado de pessoas que engajaram na página de Facebook do cliente. Então, exatamente a mesma coisa. Você vai pegar a fanpage do seu cliente, você vai colocar 30 dias e você vai colocar EHGFB de Facebook 30D. Está criado no público e está concluído, ok? Está concluído, beleza? Então, criar público de engajados no Facebook 30D. Vamos para o último dos públicos, que vamos criar o público de pessoal que engajou com os vídeos. Então, criar público, público personalizado, vídeo. Então,
Então, se o seu cliente gravou vídeos, você vai ter aqui alguns públicos para você criar. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui nos públicos, você vai selecionar a opção pessoas que visualizaram 50% do seu vídeo, você vai escolher os vídeos do seu cliente, você vai clicar em confirmar, 30 dias, você vai dar um nome para esse público, VV, que é de visualização de vídeo, 30D, e você vai criar o público de todas as pessoas que ficaram aqui. E o que você vai fazer? Você vai criar novos públicos iguais a estes, mas de 60D e 90D. Então você vai pegar, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer para 60 e para 90 dias. Luciano, por que você recomenda fazer de 30, 60 e 90? Porque acontece, se você tem pouco dinheiro, é melhor você focar nos de 30 dias. Se você tem muito dinheiro, você pode abranger um pouquinho mais para os 90 dias. Esse é um ponto muito importante, por isso que eu crio vários. Beleza, você já configurou os públicos, agora o que você vai fazer? Você vai pegar em todos esses públicos, você vai clicar neles, você vai clicar em criar semelhante. O que é o semelhante? É o público lookalike. Então você vai pegar, por exemplo, o público de visitas ao site e você vai criar um semelhante de visitas ao site. O que é o semelhante de visitas ao site? Você vai dizer para o Facebook, procura na tua rede de contatos todas as pessoas parecidas com aquelas que acabaram de visitar o meu site. Então você vai chegar aqui, você vai clicar em criar semelhante. Então, por exemplo, eu quero que o Facebook me procure todas as pessoas do Brasil que são parecidas àquelas do meu público campanhas semanais, do meu e-mail marketing. Ele vai criar esse público e depois eu posso anunciar para esse público, tá bom? Então vai mais ou menos assim. Então o que você vai fazer? Você vai ter que criar todos os públicos lookalike dos públicos anteriores que você criou. O que você vai fazer? Você vai ter LAL, eu vou chamar de LAL, que é lookalike, do público de visitas ao site. Você vai ter o lookalike de público de leads. Você vai ter um lookalike dos engajados no Instagram e por aí vai. Você vai criar vários lookalikes. Luciano, eu vou usar tudo na primeira campanha com o meu cliente? Provavelmente você não vai, mas você já vai estar arrumando a casa, vai estar com a base pronta para você começar. É que é muito mais fácil você começar construindo uma casa nova se você já tem o projeto todo definido. Quando você não tem o projeto definido, você vai construindo a casa aos poucos e fica tudo uma confusão. Isso aqui já vai te tomar pelo menos umas 2 horas, tá? Mas assim, você cria uma vez, tá criado, tá resolvido o problema. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai criar relatórios de acompanhamento. O que são isso de relatórios de acompanhamento? Você vai chegar aqui, no parte dos relatórios, você vai clicar em colunas, você vai clicar aqui em personalizar colunas. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Que você tem um cliente que você vende por delivery para ele. Então ele vende por mensagem. E você vai fazer anúncios para trazer as pessoas para o WhatsApp ou para o Messenger. Então quais são os campos que você precisa ter nos relatórios? Você precisa ter, primeiro de tudo, o valor gasto. Isso é independente daquilo que você estiver trabalhando. O valor gasto é extremamente importante, tá bom? Então, você ter nos seus relatórios sempre o valor gasto. Outra coisa que você precisa ter sempre nos seus relatórios, independente daquilo que você venda, é o CTR. O que é o CTR? É a taxa de cliques. Então, o seu anúncio, para ele estar indo bem, ele precisa ter um bom CTR. O que é um bom CTR? Algo acima aí de 1%, eu já considero um bom CTR. Então, ele tem que estar sempre no seu relatório. Porque se você tem um CTR ruim, você vai ter um anúncio ruim. E se você tem um anúncio ruim, você paga muito por esse anúncio. Então você tem o CTR. Outra coisa que você precisa ter aqui é a frequência. Você precisa ter sempre de cliques no link. Muito importante. De cliques no link se você enviar para um link. Porque qual é a diferença? Se você tem o CTR de todos, o que é o CTR de todos? São todos os cliques que aconteceu no seu anúncio. Então, clique para like, clique para compartilhar, clique para comentar, esses cliques não me interessam. Eu quero saber quantos cliques eu tive no link para a pessoa falar comigo. Então, você precisa ter o valor gasto, a frequência ou o CTR. São coisas que eu acho que, independente do objetivo, você tem que ter nos seus relatórios. Agora, se o meu objetivo for mensagens, o que eu quero saber? Eu quero saber o custo por nova mensagem. Eu quero saber o custo por nova conexão de mensagem iniciada. Esse é o custo que eu quero saber. E eu quero saber também quantas mensagens surgiram.
ok? Se eu estou criando o relatório para o meu cliente. Então, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou clicar em salvar como pré-definição e vou dar o nome, por exemplo, mensagens. Esse é o meu relatório que eu já criei. Então, eu vou clicar aqui em aplicar. Pronto, o meu relatório já está aqui. Mensagens. Então, eu já criei um relatório para o meu cliente, para eu acompanhar os resultados do meu cliente. Então, aqui já resolvi uma parte do problema. Eu posso já começar campanhas que já tenho a parte dos meus relatórios mais organizadas. O que tem aqui? Custo por nova conexão por mensagem e novas mensagens. Um é quanto me está custando cada mensagem, outro é quantas novas mensagens eu estou recebendo. Então, um é o custo, outro é a quantidade de mensagens. Então, isso é uma coisa extremamente importante de vocês criarem aqui na sua conta. Já está um primeiro passo dado. Luciano, tem os filtros? Tem. Mas como você ainda não sabe bem os produtos dos seus clientes, não vamos criar os filtros ainda, deixemos isso para uma fase posterior, beleza? Então, mas ainda falta um dos passos nessa aula. E essa talvez seja das partes mais importantes dessa aula. Porque eu vou te ensinar como é que você começa com o pé direito com o seu cliente. Ou seja, como é que você começa acertando logo de cara com os primeiros anúncios do seu cliente. Como é que você, pelo menos, não quer dizer que vai acontecer, mas você vai aumentar muito as suas chances de você conseguir fazer isso. Isso faz sentido para vocês? Vocês, quando começam um cliente novo, mais difícil é mesmo entregar resultado para ele, né? Então, eu vou ensinar um jeito de acelerar tudo isso. Como começar os seus anúncios com o pé direito. Qual é que é a primeira coisa que você vai fazer? Ir até a biblioteca de anúncios do Facebook e espiar os anúncios da concorrência. Você lembra, aqui em cima, o que a gente fez com esse cliente? A gente pediu para ele listar os 5 principais concorrentes. Agora a gente vai pegar esses 5 principais concorrentes que a gente listou, a gente vai na biblioteca de anúncios do Facebook e a gente vai ver quais anúncios essa concorrência está fazendo. E você vai tirar print, você vai anotar. Onde é que você vai anotar isso? Você vai fazer tudo isso na sua pastinha do Google Drive que você criou para esse cliente. Então, dentro da sua pastinha do Google Drive, você vai criar uma pasta chamada Inspirações. E é lá que você vai colocar todas as inspirações do seu cliente, dos concorrentes do seu cliente. Vai ficar tudo lá. Para quê? Para que você possa usar quando você precisar criar anúncios. Então, você vai guardar todas as suas inspirações. Repare que você não criou campanha nenhuma ainda. Você está só fazendo um trabalho de brainstorm, ok? E o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você vai pegar tudo isso. Você vai fazer uma pesquisa no Google. Luciano, eu não vou subir já minha campanha, não. Você vai fazer uma pesquisa no Google e você vai analisar os sites e páginas de captura dos concorrentes. Por que você vai fazer isso? Você vai ver os termos que eles usam. Você vai analisar quais termos os meus concorrentes usam. Porque você vai começar, o jeito mais rápido de você... decora isso aí. Isso serve não só para anúncios, serve para tudo na vida. O jeito mais rápido de você acelerar os seus resultados é modelar pessoas que estão há mais tempo no mercado. Então você vai pegar esses concorrentes aí e você vai ver quais palavras, quais termos, quais expressões eles mais usam. Esse é um ponto muito importante. Se você quiser se aprofundar na vibe desse cliente, você vai no YouTube e você vai procurar pelos vídeos mais vistos da área de atuação do seu concorrente. E você vai tentar entender por que as pessoas veem vídeos no YouTube sobre aquilo que o seu cliente vende. Porque quando você entende por que as pessoas veem vídeos no YouTube sobre aquilo que o seu cliente vende, você vai conseguir sacar muito mais fácil nos anúncios como é que você vai escrever um bom anúncio, como é que você vai escolher uma boa imagem, como é que você vai escolher um bom vídeo. Então você vai pegar os vídeos mais vistos da área de atuação do seu. Essa é uma coisa que você vai fazer para você entender. Luciano, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas uma coisa é certa, quanto mais você entende, mais você está lá. Agora, o que você vai começar a fazer? Outra coisa que você vai começar a fazer. Você vai começar a clicar em anúncios dos concorrentes do seu cliente. Ou seja, você vai começar a visitar sites dos caras e o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ver anúncios dessa área de negócio por todo lado. Eu, por causa da Michelle, que a gente está trabalhando em conjunto, eu recebo um monte de anúncio de mulheres que ensinam os bebês a dormir a noite inteira. Eu não tenho bebê, mas eu estou recebendo esses anúncios, eu quero receber por quê? Porque eu quero saber como é que os nossos concorrentes estão fazendo anúncios. Então eu clico
clico, eu vejo a copy do anúncio, eu vejo a página de vendas, eu vejo a página de captura, eu vejo tudo que está lá. Então, eu faço isso, começa a clicar em anúncios dos concorrentes dos seus clientes. Mas é o seguinte, você não vai só olhar por olhar, você vai olhar para os anúncios com o sentido crítico, e não de apenas, olha um anúncio do concorrente do meu cliente. Você vai parar a tela e você vai pensar, olha essa imagem que ele usou, olha esse texto que ele usou, olha essa página que ele usou. E você vai fazer outra coisa. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Em cada anúncio, estão vendo esse anúncio aqui? Se eu clicar nos 3 pontinhos, tem uma parte que diz o seguinte, por que estou vendo esse anúncio? O que vai acontecer? O que o Facebook nos mostra? Que ela está me mostrando porque eu visitei um site, está me mostrando porque eu tenho mais de 18 anos e porque é pessoas do Brasil. Ok, eu estou recebendo o anúncio porque eu visitei o site dela. Mas por que isso aqui é interessante? Porque às vezes ele mostra aqui qual o interesse que esse anunciante usou para segmentar e o anúncio aparecer para você. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para os interesses que o concorrente do seu cliente está usando e você vai ganhar ideias para as suas próprias segmentações. Você vai fazer isso aí. Ele vai te dar mais ideias de inspiração. E outra coisa que é meio básico, mas é muito importante que você faça, você vai ativar as notificações de novos conteúdos dos 5 concorrentes, ok? Do seu cliente. Você vai fazer isso aí, ok? Luciana, eu tenho que fazer isso aqui a vida toda? Eu não quero ficar recebendo todas as notificações. Não, mas você vai fazer isso aí no primeiro mês. Para quê? Para você acelerar o seu aprendizado. O objetivo aqui é acelerar. Porque qual é o grande problema da maioria dos gestores de tráfego? Eles demoram muito a entender o perfil do cliente. E aí eles não conseguem entregar resultado, aí se frustram, o cliente se frustra, não acredita neles e ferrou tudo. Então, dessa forma, você vai acelerar os seus aprendizados. E aí, o que vai acontecer? Na primeira campanha, com o seu cliente, você vai usar apenas público quente. Você vai pegar todos aqueles públicos que você construiu no passado e você vai começar apenas trabalhando o público quente. Ah, Luciano, meu cliente tem um público quente muito pequeno. Se não der para usar a maioria como público quente, você usa lookalike. Então, assim, aqui, pessoal, ó, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes você está lá começando com o cliente, ela está começando com aquele cliente, você está tentando pegar público frio, só que o que acontece? O fator psicológico é muito importante. Se o seu cliente, nos primeiros momentos, começa a ver que você está dando resultado, ele vai ficar muito mais feliz por estar trabalhando com você. Então, eu começaria com uma campanha aí só para público quente. Okay? Deu várias ideias aí para vocês começarem a trabalhar aí com os clientes de vocês. Quem quiser acelerar os resultados, aí tem depois a mentoria, que vocês podem ter acesso a essas aulas, ao grupo. Beijos e abraços. Se cuidem, pessoal.